Estamos testando agora com fone e montada. Minha internet está bem estável hoje, são as palavras de Celso. Hoje eu vou dar dicas de como beber água sem sair o batom. Oi, gente, tudo bom? Celso está se recusando a entrar. Me odeia. Tô com dente sujo de batom. Fala aí, pessoal. Não, tá tudo certo, né? Isso vai ficar salvo no IGTV. Situação. Sara, as primeiras vestes que encontrei, que loucura. Passei assim um rímel apenas. Estou aqui como acordei, a cara lavada. Aqui, Celso. Vou com o Celso. Tá enorme! Pandemia, quarentena, o cabelo tá enorme. O de Celso está diminuindo, o meu está crescendo. O meu cabelo não tá diminuindo, não, me respeite. Por ó. Tá maravilhoso. Deus é mais. Olá, olá, boa noite. Fran! A gente pode ficar cumprimentando as pessoas que entram? Pode. Se isso não ficar atrapalhando, picotando o tempo todo. Boa noite, começamos agora Olha. a live do Secult. Live do Secult especial. Especial. Hoje é uma live especial, gente. Porque... É uma live especial. A gente vai pensar aqui juntos, começar a pensar sobre caminhos para o teatro em tempos de pandemia e pós-pandemia. Estamos chegando, já temos 13 pessoas, é um número cabalístico, subiu para 14. A gente pode começar, inclusive, fazendo uma meditação. Uma meditação, ema, cada um com seus problemas. Especial mesmo, Dona Sara tá falando. A gente vai falar um pouco sobre teatro, mas sobre Paula Alice, vamos falar um pouco sobre ela, a própria Paula Alice. A gente vai falar um pouco sobre internet, sobre ensino de teatro, sobre novas formas, novos modos de entender teatro. E ouvir um pouco o que essa mulher maravilhosa tem para falar. A gente vai ouvir um pouquinho, vai esperar um pouquinho ou já pode começar? A gente está fazendo um... Ai, tremi uma coisa aqui. Se alguma coisa cair, eu tô perdida, que eu fiz uma arapuca. Eu estou tomando chá. Esse é meu chá. Pra isso aqui funcionar, pera aí, onda. Eu tô tomando água, tá? Só que eu, coloquei um recipiente lúdico. Entendi. Dupla incrível. Patatinho e patatá, né, gente? Estamos no caminho. Então, esta é a live do Secult, que acontece toda terça-feira, às 19 horas. Hoje nós temos a participação especialíssima da queridíssima Paula Alice. Paula Alice é atriz, diretora, dramaturga, escritora, produtora, drag queen. Ela é uma amapô drag, não é isso? Não existe esse movimento da... Existe. Vamos começar falando sobre isso, então? Sobre Vamos! drag? Vamos lá. Começamos a live falando com Paula Alice nesta noite de terça-feira. Diga aí, Amapô Live. Amapô Live, ótimo. Amapô Live não, Amapô Drag. Como é isso? Amapô Drag. Qual é o conceito de Amapô Drag? Veja só, né? Se a gente pensar na década de 80 e até antes disso, que ela começou antes disso, se a gente pensar na figura de El Que Maravilha, a gente já tinha uma mulher cis drag ali, super exercendo essa função. Ok. E ela se dizia, né? Tem vários vídeos que ela fala, eu sou hétero, eu sou gay, eu sou bicho, eu sou drag. Então tem uma coisa ali, né? Mas como espaço formal de mulheres ocupando esse título de drag queen, eu diria que é uma experiência recente, né? Tanto aqui em Salvador quanto em vários lugares do mundo, né? Tem um movimento interessante em Londres. Várias mulheres cis
porque a gente tem como mulheres trans, né, que é uma coisa até que uma das drags Amapô mais expressivas daqui de Salvador, que é Ingrid Carvalho, que tem a sua Nájila Goldstar. Fala, ela sempre fala, minha crush do sua coração. crush. Ela sempre fala isso, né, que drags, mulheres trans já existem há bastante tempo. Agora, mulheres cis ocupando esse lugar é uma coisa mais recente, de fato. Uhum. E como foi que você entrou nisso, assim? Porque você efetivamente criou uma drag, ela é conhecida... Jéssica. Jéssica. Jéssica Cristoferi. Isaí. Jéssica é uma criação... Bom, na estreia de uma das peças, de uma peça que eu fiz, eu lembro que eu lancei essa piada para Rona e Luna, que são diretores do curta comigo, né? Jéssica surgiu em função de um filme. E eu achava que ia ser um filme sobre como eu não conseguiria ser drag queen aqui no cenário soteropolitano, né? Porque eu achava que ia ser difícil, que eu ia sofrer uma repressão. E, pelo contrário, era apenas um preconceito meu. Fui bastante bem recebida. A gente aprovou um projeto de curta-metragem para contar um pouco dessa experiência, né? O processo criativo do que seria a construção dessa drag. E aí eu tive 5 madrinhas, meu amor, fabulosas. Para quem conhece o filme, que foram Rainha Lulu, Carolina Vargas, Gina de Mascar, Mita Lux. Falei quantas? 4. Falta uma. Valerie O'Hara, já falei? Carolina Vargas, já falei? Mita Lux, já falei? Vou falar de novo. Rainha Lulu. Rainha Lulu, Valerie O'Hara, Mita Lux, Gina de Mascar e Carolina Vargas. 5. Pronto, 5. E no filme a gente conta um pouquinho dessa experiência, né? Como é que é a montação. Eu raspei meu cabelo, tá? Fica aqui a minha entrega como atriz. Raspei meu cabelo, assim, 2 tirinhas aqui, porque como vocês podem ver, eu não tenho testa, tenho só 2 dedos de testa. E aí elas precisavam de material. Eu tenho, né? Eu também quase. Celso, você tem aí já uma vocação para drag queen. Tem que pensar se você não faz uma viradinha aí de drag, entendeu? Fica a dica. Uhum. E aí o filme foi massa, porque foi um curta que circulou muito em vários festivais do Brasil e inspirou um reality show que tá rolando ainda, que é o Drag Me As A Queen. Que é um reality show em que 3 drags espetaculares lá de São Paulo, Penélope Jean, Rita Von Hunt e Ícaro Kadoshi, que são drags bastante conhecidas, montam mulheres. Então as mulheres passam pela experiência da criação artística, né? Não é assim, não é um programa que ensina a mulher a ser mulher, pelo amor de Deus. É um programa que ensina mulheres que faz com que mulheres realizem mulheres que têm o sonho, como eu tinha, de ser drag, passem pela experiência, né, de montação, de criação artística, de montação de um show, composição coreográfica, e vivam esse sonho de infância, digamos assim. Entendi. E que é uma coisa de extrapolar essa feminilidade e redescobrir o que a gente vê hoje tanto no filme, a sua experiência pessoal, e no reality show, no Drag Me As A Queen, que ainda está em cartaz, volta e meia a gente está zapeando e vê isso e é sempre muito emocionante, porque na verdade faz com que essas mulheres cis, elas recuperem um pouco da autoestima e uma fantasia em relação à feminilidade que no dia a dia da vida a gente acaba perdendo isso, né? Mas hoje em dia até eu diria que as drags já ultrapassaram essa questão da própria feminilidade, porque quando a gente pensa assim, nos movimentos das drags monstras, das drags que não estão mais interessadas no referencial do feminino, seja lá o que a gente chame isso, elas ampliam muito o que pode ser drag queen hoje, né? E o Drag Me As A Queen tem um pouco dessa permissividade. Então, Ícaro, Rita e Penélope ouvem, escutam muito. É um grande exercício de escuta dos desejos, dos sonhos de criação dessas mulheres, para a partir daí fazer a montação de acordo com o que é a expectativa, senão fica uma coisa muito artificial, né? Eu tenho uma pergunta para... vai. Tá, não, só para dizer isso, assim, que eu acho que para algumas mulheres vai muito nesse lugar que você está trazendo. E para outras não, porque a gente tem mulheres também bastante diversas, né? A gente tenta mapear cada temporada um escopo de mulheres muito diversas entre si, justamente para a gente colocar em xeque essas ideias também, né? Então tem mulheres que não estão interessadas em performar uma feminilidade, estão interessadas em performar uma terceira coisa, uma quarta coisa. Aí isso eu acho bacana, mas passa por aí também. Sim, temos uma pergunta de uma pessoa aqui, que é Paulinha Carvalho. Tá ouvindo? Oi, Paulinha! Paulinha Carvalho está perguntando que ela assistiu o Jessie, o filme, e ela assim, cadê o final, professora? Cadê o final do Jessie? Esse final foi gravado e no final do filme não foi cortado. A gente acabou sendo cortado. A gente tem uma versão em média-metragem
que por diversos motivos não é a versão que circula mais. E aí a gente, muito temerosamente, assim, a gente achava que tinha um outro filme ali dentro do média. A gente ficou com muito medo de cair no limbo dos média-metragens, porque aqui no Brasil é bastante complicado. E aí a gente propôs um curta, e acaba que esse curta foi o curta que teve maior circulação. E aí uma dos desejos da gente do curta era cortar esse final e focar mais no processo criativo. Isso é uma coisa que até hoje angustia qualquer pessoa que veja, porque fica parecendo que não tem fim. Já me disseram que assistiram o trailer do filme era o curta. Muito bem. Vamos passar adiante. Eu tô aqui controlando. Aí, ó, Fran, revoltada, tá vendo? Luna, que é um dos diretores, já foi ameaçado no festival com uma garrafa de vinho. O que acontece? Para quem não assistiu o filme, é interessante assistir, mas eu já vou dar um spoiler. Que acontece é o seguinte: Paula é montada, ela aprende a ser uma drag queen com 5 drag queens madrinhas dela. E aí o que acontece é que vão preparando ela para fazer um show de dublagem. E o filme termina antes do show. É um anticlimático total, mas a gente vê exatamente o fazer, né? Quer dizer, essa construção à medida que ela vai sendo construída. Isso é bem interessante do filme. Você tem uma passagem. Você é atriz, começa como atriz, não é isso? Em que momento você começa a escrever e dirigir? Minha pergunta é essa. A primeira peça que eu escrevi foi Miúdo Guarda-Chuva, em 2009, a peça, né, inteira. Eu tinha feito alguns experimentos com escrita no Demente, eu fiz parte do Demente por 14 anos, acho que foi 14. E lá eu comecei a escrever e em algumas peças saíram textos meus, né? Então, em Chuá teve algumas pequenas inserções, em Batata teve 2 contos meus. Falei que era carteirada porque eu era do grupo, porque os autores todos escreveram um conto, eu escrevi 2. E aí, com isso, eu fui tomando coragem. Tanto que Batata é 2008, né? Que é o espetáculo de 10 anos na época. E Miúda eu estreiei em 2009. E Miúda foi um projeto que cresceu muito ao longo de 10 anos, né? Virou um curta de animação, virou um longa-metragem de animação, que inclusive está disponível até o dia 18 pelo Sesc. Procurem saber, no meu perfil tem um link. Porque a gente estreou ano passado. E passou por alguns festivais e agora o filme está sendo distribuído nesses tempos assombrosos, assim como o teatro, né, que é o que vamos falar daqui a pouco, está sendo distribuído online para as pessoas assistirem em casa, porque não se poderá ir ao cinema nem ao teatro tão cedo. E é isso. Comecei com Miúda. Certo, você já tinha uma experiência como atriz e você falou do grupo que você participou durante muito tempo. Você teve experiências fora do grupo como atriz? Como foi isso? Sim, ao longo dos anos do Demente, até eu, Márcio, Lia e Osório fizemos uma peça chamada Nesta Data Querida. Trabalhei com Vila Vox também ainda enquanto integrante do grupo. Fiz, não muitas, mas fiz algumas peças fora, porque acaba como o grupo consumia boa parte do tempo, não era tão simples assim fazer coisas fora, mas fiz algumas. E eu vim, na verdade, de um teatro de escola, né, que é com Oswaldo Rosa, no meu colégio, que era a Escola Teresa de Lisieux, que foi meu primeiro professor, e também Celso Júnior, um professor que eu tive aos 12 anos de idade, vamos lembrar. Numa oficina de um evento lá da escola que chamava... Era um nome engraçado, tipo assim... Estudarte, uma coisa assim. Estudarte, acho que era. Sei lá, era um treco desse. Isso foi o quê? 96? 92, meu amor, 92. Acho que foi 92. Isso? É sério isso. Eu tinha 11 ou 12 anos. 12, porque foi em agosto. Celso tinha 16, claro, Renatinha. Celso tinha 16, porque ele era... Não, eu já estava na segunda faculdade nessa época. Eu lembro muito dessa aula que eu fiz para você, e eu lembro que tinha um grupo que já fazia teatro lá, e eu fiquei muito, muito encantado com vocês fazendo. Obviamente, Oswaldo Rosa, que é um mestre importantíssimo, é um cara da pedagogia do teatro, é um cara que a gente sempre... Eu tenho um carinho muito grande por Oswaldo. Eu também. E a gente... E Oswaldo é um cara ótimo, é incrível. E assim, a energia desse grupo era uma energia... Porque não era uma coisa de teatrinho de colégio como normalmente a gente está acostumado a ver, né? Tinha uma proposta de um teatro mais contemporâneo, voltado para uma visão mais... uma visão contemporânea do que é teatro, do que é arte. Isso foi bem interessante. Nossa, ele não tratava ninguém como estudante aprendendo, né? Era todo mundo... Era outra parada, a gente se sentia, a gente ia assistir muito teatro com ele, né? Eu assisti minha primeira peça de Zé Celso, ou seja,
Eu vi meu primeiro pinto ao vivo, se duvidar, na peça de Zé Celso, bastante novinha, ao lado de Oswaldo. Não sei nem se eu podia estar vendo, mas eu vi. Uhum. E ele realmente tratava a gente, claro, sabendo que são estudantes, mas ele tinha um tratamento muito sério. Então, disciplina era uma palavra de ordem, assim. Aquela Vamos falar bem um rígida. pouco da sua experiência no espetáculo. A gente trabalhou junto uma vez, não foi? Que foi o... Na verdade, duas vezes. Eu fiz o curta, Miúdo e Guarda-Chuva, mas eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a sua experiência na persistência das últimas coisas. Você tá lembrando outra coisa aí? Porque eu acho que você não dirigiu aquela peça da Citorne, não? Suplício de uma Mulher? Ou eu tô Foi, doida? exatamente. Foi dali, lindo, que esse homem Começa deu. dali, é Eu verdade. fazia Carolina Machado de Assis, a fantasma. Eu fazia a fantasma da mulher de viúva, Machado de da mulher de Assis. Machado de Assis. Era o fantasma da mulher de Machado de Assis, eu lembrei Com um disso. vestido branco, fantasmagórico e tênis All Star, porque senão não é peça de Celso, né? Tipo... Então a gente já tinha tido essa experiência da fantasma e a persistência das últimas coisas. Que é uma peça que a gente montou em 2017, que foi uma indicação que você recebeu o prêmio Braskem como melhor atriz. Foi a sua primeira indicação? Minha única como atriz, a única. Milda, para o Menino Bolha eu fui indicada texto, direção e o espetáculo foi indicado. Como atriz foi persistência. Que delícia. Também porque depois que eu comecei a trabalhar, a fazer coisas como diretora, como dramaturga, eu meio que não tenho trabalhado tanto assim como atriz. Então, eventualmente, eu sou resgatada por pessoas que gostam de mim. Isso é muito legal. Então, Celso Júnior, Hilda Lopes Pontes, que é uma cineasta com quem eu trabalhei. E, né, iremos trabalhar de novo. Vamos fazer um filme juntos, eu e Celso. Celso vai ser meu esposo opressor. Aguardem. Na verdade, eu tenho uma visão bem diferente disso. Na verdade, porque você está se protegendo. O tempo todo oprimido por essa mulher que se finge... Não. Ela é uma passiva-agressiva. Ela é muito passiva-agressiva. Os dois. Vai ser um inferno, um casamento inferno esse filme. E Hilda tem que corrigir isso aí, porque é para as pessoas te detestarem, não me detestarem. As pessoas têm que me amar e ter pena de mim. Vai ser difícil, Paulo, as pessoas te detestarem. Aí você... para. Você é muito carismático, Celso. Vai ser difícil você fazer um vilão, hein? Olha o desafio. Que desafio, hein? Propôs o desafio. Sim, fale então sobre o filme que você fez com o Hilda, que é um filme tão bonito, tão triste. Estela. Estela, eu vi no cinema, vi na tela grande, tão bonito. Estela é um curta de Hilda. Hilda tem ela tá com alguns filmes já que ela tem pensado muito sobre isso, né? O papel da mulher, como as mulheres podem de alguma maneira dar um grito de libertação, principalmente na relação de casal hétero, basicamente. E em Estela, eu posso dar um spoiler do final do filme? É feio, né? Enfim, eu tenho uma relação com... né? Eu tenho uma relação com... É Vandinho que faz, na Vanderlei Meira, que é um ator daqui maravilhoso. Nasceu talhado para o cinema. Mas Vanderlei estava por meu marido está aí. Eu vi ele Vandinho faz o meu marido. E aí, eu grávida, ele vai pra balada, né? Tudo que eu queria que ele me trouxesse uma tortinha de morango, ele não traz, que era pra gente fazer o chá lá de fraldas, o chá do bebê. O Vanderlei tá aí, sim. Esposo! Pois é, aí eu vou dar um spoiler do final do filme, que é muito bom, né? E de tanto ele não trazer minha tortinha, o que acontece? Eu esfaqueio ele, né? Que é uma maneira da gente resolver os problemas. Isso é uma coisa que tem de muito de Hilda, né? Hilda tem... Os filmes dela trazem essa coisa dessa... Essa personagem feminina oprimida. Ela pediu os morangos. Porque ela pede os morangos para fazer a torta, né? É verdade. Eu peço os morangos para fazer a torta. No filme 11 Minutos, que foi um filme que eu fiz a preparação do elenco, que também é de Hilda Lopes Pontes, que é roteiro e direção dela. Ela tem também esse caráter muito violento dessa mulher que é uma mulher oprimida. O motorista de táxi faz uma tentativa de estupro e ela acaba recebendo a ajuda de mulheres míticas que saem do meio do mato e provavelmente o final do filme é a aniquilação desse homem opressor, né? Eu acho que tem uma voz... Só que no 11 Minutos ela deixa ali meio subtendido, né? No Estela a gente gravou mesmo, assim. Foi uma cena puxada. Sangue, né? Uma coisa... Porque as experiências com terror você tem que ter super cuidado, né?
e dá uma beirada ali no final do filme. Aí era uma coisa que... Agora eu não tenho memória. Vocês estão vendo aqui que eu já esqueci que eram morangos que ele trazia, né? Eu falei tortinha. A Franciane tá aqui me corrigindo. Não A tenho gente memória. vai falar, ó, Nádia Vlad está aqui, é a adaptação para criança ferida. Calma que eu estou controlando o tempo, viu, dona professora Nádia? Vamos falar um pouco sobre isso. Celso, Nádia criticou, você tá vendo aqui, viu? Eu percebi, tô percebendo. Eu queria chegar justamente nessa coisa a partir da sua relação com Vinícius Bustani, que vocês fizeram a peça dirigida por mim, A Persistência das Últimas Coisas, em 2017. Aí logo depois vocês fizeram o Criança Ferida. Então fale um pouco sobre o espetáculo Criança Ferida no teatro ainda. Como foi o processo dele, qual foi a... Diga aí. Depois a gente fazer para adaptação, porque eu acho que é um caminho possível para o teatro. Continue. Você veja que coisa interessante. Vinícius, acho que no final de 2016, me mandou... A gente nem se conhecia direito, assim, ele entrou em contato. Eu me lembro que no carnaval a gente se encontrou. Ele, eu queria falar uma coisa com você. Aí o tempo foi passando, ele me contactou falando de uma peça que ele queria fazer e tal, me mostrou um material. E eu só pensava assim, ele queria falar uma peça sobre o processo dele, né? Fazer uma peça sobre o processo dele de transição, de saída do armário, que eu detesto essa expressão, mas faz sentido. E aí, na época eu tava super abafada, eu falei, Vini, sim, porém, calma, vamos pensar aqui no tempo, ver como é que a gente consegue fazer. Aí fizemos Persistência, nos aproximamos muito. Eu me lembro que ao longo do processo a gente de vez em quando trocava uma ideia ou outra do processo da peça. E depois de Persistência que a gente falou, vamos se concentrar agora e fazer a peça. E é isso, assim, pra mim, a peça começou, ele me mostrou um calhamaço, assim, de material, de pesquisa que ele tinha feito ao longo do tempo. E de tudo que ele me mostrou, o que mais me interessava, em princípio, eram 2 cartas que ele tinha escrito. Uma para Jean Willis e outra para os irmãos, contando um pouquinho sobre esse processo, né, de saída do armário, como é que tinha sido para ele. Aí eu falei, poxa, eu acho isso aqui tão bonito, assim, escutar a sua voz nisso. E aí comecei a falar com ele sobre teatro documentário, biodrama, a gente começou a ler uns materiais sobre isso. Um grande amigo meu, que é professor da UFPE, você conhece, que é Rodrigo Dourado, tinha escrito um artigo sobre biodrama, a gente trocou, conversei com o Rô também um pouquinho. E começamos a enveredar por essa proposta, assim, de tentar trazer a vida dele como material de trabalho. E quando a gente decidiu fazer isso, diversos caminhos se abriram, né? Porque a gente sabia que a gente já está trabalhando com material vivo, literalmente. Então, ao longo do processo, as coisas que foram acontecendo com amigos, familiares, elas foram negativas, né? Negativas e positivas, elas foram entrando para o corpo da peça. E isso foi uma coisa muito interessante. Até hoje, para mim, foi uma das coisas mais radicalmente transformadoras que eu fiz ou que eu presenciei na minha vida, assim. Porque o que aconteceu, assim, no ambiente familiar de Vinícius, toda a transformação que a peça proporcionou, né, pela abertura ao diálogo e tudo mais, foi realmente bastante impressionante. Eu nunca tinha vivido nada parecido. Eu tenho uma dúvida aqui com relação ao título, porque o título originalmente não era esse, e aí houve uma mudança. Quer dizer, o título hoje é Criança Ferida, e eu acho que dentro de todo, até pelo histórico de como se chegou a esse título, é um título muito forte, muito bonito. Mas assim, vocês não podem falar o título original? Como é isso? Tem uma questão de justiça? Qual é? A questão da justiça não diz respeito ao título exatamente, né? A peça se chamava Criança Viada, ou de Como Me Disseram Que Eu Era Gay, e a gente resolveu mudar no ano passado para Criança Ferida, ou de Como Me Disseram Que Eu Era Gay. O Criança Ferida está dentro do Criança Viada, mas o Criança Viada localiza mais a questão, né? Então, para a gente era importante ter esse nome. Só que a gente sentiu que, ao longo do tempo, estava causando problemas com os quais não era mais interessante lidar, pela própria vida da peça, né? Então, em algum momento, a gente teve que fazer uma baliza. Eu me lembro que no ano passado a gente foi para um evento em Belo Horizonte, um evento acadêmico produzido pelo NUPEC, que é um grupo de pesquisa na área de comunicação, de Carlos Maco, querido, e Juarez. São 2 professores de lá. E eu me lembro que depois que a gente apresentou, fez uma palestra, eu e Vinícius, a gente lançou essa pergunta para a plateia. E quase todo mundo estava muito, principalmente pelo momento que o Brasil está passando, estava muito voltado a pensar que talvez fosse interessante negociar o título, porque Vinícius já estava encontrando uma série de problemas nos espaços institucionais que ele estava tentando levar, porque ele se mudou para São Paulo, né?
E ele já estava encontrando, assim, vários problemas de pessoas não questionando o título, mas dando aquela recusada básica, porque a peça não se chama Pedro e as Abóboras, né? Se chamava Criança Viada, ou de como me disseram que era gay. Apesar de ser uma peça para adultos, aparentemente, quando a gente entra no terreno da infância, mesmo que seja no título, a gente provoca uma celeuma infinita, que é outro assunto que eu amo, né? Pensar um pouquinho no o que pode e o que não pode para a infância. Mas, no caso, essa peça não era para a infância. Não é. E aí, a gente resolveu fazer essa mudança estratégica para tentar fazer com que a peça circulasse mais, não morresse em São Paulo, e continuar essa trajetória, porque para a gente ainda é mais importante ser ouvido do que ser vetado por uma polêmica que esvazia o sentido da peça. Porque não é sobre isso, é sobre afeto. A peça não é agressiva. A peça é bastante delicada, assim, no tratar dos assuntos, né? É o ponto de vista de um homem adulto, então ele tem autorização para falar da própria infância dele. Ok, aí chega a pandemia. E aí, chega a pandemia. Todo mundo fica dentro de casa. A pandemia chega para mim num momento também ultra, nesse sentido teatral. Eu costumo falar, outro dia eu falei isso, o teatro junto com a dança, que são primos irmãos, o teatro e a dança são as únicas obras de arte em que os artistas e o público estão presentes simultaneamente, respirando o mesmo ar, no momento em que a obra está sendo realizada, né? No cinema você fez antes, no circo também, mas são todos primos irmãos, as artes cênicas são isso. E a pandemia impede um pouco isso de uma certa maneira, você não respira o mesmo ar, você tem alguma coisa de sincronicidade, você tem alguma coisa de transmitir ao vivo, e a nossa tecnologia permite isso, mas você perde um pouco. E Criança Ferida acabou construindo, na verdade foi uma das primeiras experiências que eu vi isso. Como foi, e foi lindo, foi emocionante. No dia que eu assisti, eu fiquei super emocionado. Eu já tinha assistido o espetáculo no teatro e ter visto na online era rever de novo, porque a experiência é diferente. A experiência é outra. Sim. Então, como foi essa transposição? E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa possibilidade da gente fazer teatro em tempos de isolamento, eletronicamente. O que você vê aí? O que você acha que vai surgir a partir daí? Fale um pouco sobre Criança Ferida online. Tá. Bom, a gente teve uma trajetória em temporadas com a peça que foi muito chocante para mim, né? Porque realmente foi dos meus trabalhos, foi o trabalho que teve uma maior repercussão de público, de crítica, de repercussão mesmo, assim, de forma bem abrangente. Então, Vini se mudou para São Paulo e no ano passado, quando ele chegou lá, ele já não conseguiu muito, pelo time mesmo, né, do tempo que você tem que fazer a solicitação para receber uma resposta, entrar em cartaz, ele não conseguiu fazer muito isso, essa articulação. Tinha alguns teatros em vista, tinha quase uma temporadinha fechada para junho desse ano. E aí, fevereiro, a gente conversando, negociando, veio março, pandemia. E a gente sempre se falando, né? Suspende o projeto de ficar em cartaz em São Paulo. Beleza, o que a gente pode fazer? Aí Vinícius Bustani, ele é uma das pessoas mais impressionantemente talentosas e inquietas que eu conheço. E ele é um cara do fazer. Então, assim, ele faz cenário, ele faz figurino, ele faz luz, ele produz. Ele é um cara realmente muito interessado nas coisas do teatro, né? Quando ele migrar completamente para o cinema, eu faço ideia do que ele vai fazer, né? E Vini começou a aventar a possibilidade de fazer uns vídeos recortados da peça com Gabriel Valente, que é o irmão dele, com quem ele divide apartamento, né? Ele, Paulinha, que é uma amiga de infância, Daniel, que é o marido, e Gabriel. Ou seja, tinha uma equipe ali naquele apartamento. E aí eu achando estranha essa história, tipo, fazer uns vídeos, mas como é que a gente vai distribuir? Não é um curto, o que é que faz? E aí conversando com o Amadeu Alban, que é um grande amigo produtor, que né, nossa, ele tem 25 galinhas de ouro no quintal dele, né? Aí ele veio com essa ideia, Coquinha, será que por que vocês não fazem uma live da peça? Tem formas de vocês, inclusive, capitalizar isso, dê uma pesquisada no Zoom, no que a galera tem feito. E realmente ainda não tinha muita gente fazendo isso. E aí eu lancei isso para Vini no grupinho da gente de WhatsApp, e ele ficou pensando, aí, né, conversa vai, conversa vem, vamos fazer. Aí marcamos 1 ou 2 encontros para fazer a adaptação da peça, e ele começou a fazer as pesquisas com o Gabriel do aparato, né, do que a gente precisaria para viabilizar e o que seria melhor, né? YouTube, Facebook, que plataforma daria um suporte melhor.
A primeira experiência que a gente fez via Facebook, na transmissão ao vivo. E foi a apresentação que a gente teve mais números, assim, né? Mais visualização, mais pessoas aderindo. A gente fez um esquema de pague quanto puder, quanto quiser. Tivemos uma adesão bacana, então foi uma coisa que valeu a pena, assim, valeu o esforço, tanto do ponto de vista do público, do engajamento do público, financeiro e de presença, e de comentário, porque isso é uma coisa que eu achei muito interessante, né? Tanto o Facebook quanto o YouTube permite que você comente abre o chat, você comenta durante a apresentação, que é uma coisa que no teatro jamais vamos fazer se temos bom senso, né? Você vai ficar conversando com um coleguinha durante. Mas eu achei isso muito interessante, porque você vai vendo os comentários e comentando também ao longo da apresentação. É uma outra forma de interagir, né? Seja comentário simples ou comentário elaborado. E isso ia dando uma noção pra gente, né? Se a peça estava chegando, não chegando, de que forma. Alguns rituais são mantidos, né? A gente manteve os 3 sinais. E a gente vê que quando acaba, tem as palminhas, né? As pessoas botam um desenho da palminha lá, comentam. Ai, que legal! Parabéns, necessário, essas coisas, né? Em termos de adaptação, como o espetáculo ele já era palco italiano, ele foi uma adaptação relativamente simples. Só que a gente tinha uma preocupação de fazer valer a câmera. Então, você não está apresentando para uma plateia. Você tem uma plateia atrás da câmera que você não ignora, que eram Daniel, Paulinha e Gabriel. Então, eles riem, eles de alguma forma interagem. E a gente bolou alguns pequenos detalhes em que Vinícius pudesse interagir com a câmera, como se a câmera fosse o público. E brincar, né? Brincar com esse formato. Como ele é muito inteligente, isso foi feito rápido, assim, porque era eu no celular fazendo uma videoconferência com ele, os meninos na câmera, eu acompanhando, só eu, né? Acompanhando pelo Facebook. E aí a gente vai conseguindo, tem um delay que atrapalha um pouco, né, de transmissão, mas tornamos a coisa viável. Não, mas, desculpe, mas essa transmissão que vocês fizeram, você ficou dirigindo online, é isso? Eu fiquei dirigindo online. Entendi. Fiquei dirigindo online, porque tinha mas não detalhes... o público não estava presente nesse... Não, porque no Facebook você tem como permitir que apenas uma pessoa veja. Entendi. Tá. Então ele abria pra mim, me convidava, eu assistia e ninguém mais entrava. Uhum. Aí eu via como a transmissão estava saindo e falava com ele pelo telefone, tempos modernos. Entendi. E tinha muita coisa que a gente tinha que pensar de ajuste de luz e de corte de câmera, porque Gabriel, maravilhoso, pensou nas inserções na peça de depoimentos. Como a gente tinha uma parte que a plateia lia alguns textos, os textos das cartas que eu falei, a gente ficou nessa pira do que fazer, e aí surgiu essa ideia de pedir para algumas pessoas lerem a carta, né, e mandarem pra gente o vídeo. A gente fez essa chamada pública, as pessoas mandaram os vídeos, então, em determinado momento da peça, entravam esses vídeos. E aí dava a possibilidade da gente de fazer corte, né? Com a câmera, mudar a posição de Vinícius, mudar a luz. Aí quando você abre de novo, tem uma surpresinha. E isso vai fazendo com que a peça vá ganhando dinâmica, que era uma coisa que me preocupava, que era não matar o ritmo da peça. Então, criar uma dinâmica que fosse específica para o vídeo. E que a gente usasse isso a nosso favor e não contra a gente. Sim. E para mim foi uma experiência muito bem sucedida, assim, pensando no tempo que a gente teve, nos recursos que a gente tinha. A primeira apresentação, essa do Facebook, a gente diagnosticou alguns problemas de áudio, que é sempre o calo do cinema nacional. Não mais tanto hoje em dia, mas é um calinho. E pra gente que estava fazendo um esquema sala, assim, sem um tratamento acústico, é bizarro, né? Porque o ideal era que a gente tivesse um tratamento acústico, tivesse minimamente um tapete para poder o som não ficar tão abafado. E a gente não tinha. Mas quando acabou essa primeira apresentação, a gente fez uma reuniãozinha pelo grupo para pensar no que a gente queria, né? Se a gente topava fazer uma mini temporada, ou se a gente apresentava uma vez no mês. A gente ficou conversando sobre periodicidade, o que funciona, o que não funciona, como é que a gente ia ajustar essas questões técnicas. Vinícius conseguiu um mega microfone emprestado, que foi o que a gente acabou usando. A gente optou por fazer uma temporada mesmo de 4 apresentações. Em casa mesmo, no esquema que a gente tinha, com a câmera de Gabriel. O que a gente fez foi conseguir esse microfone melhor. Fez alguns ajustes no tratamento da sala, porque era na sala da casa deles. Então a gente teve que fazer um mini tratamento possível, humanamente possível, na sala. E testou algumas vezes, porque ele é uma pessoa obsessiva, graças a Já. Então ele testou algumas vezes com o Gabriel, até ficar do jeito que a gente queria.
E rolou essa temporadinha de 4 apresentações. Só que aí a gente já resolveu fazer no YouTube, porque para arriscar, né, para testar, porque a gente sabia que no YouTube a gente conseguia salvar melhor, a transmissão era tinha um pouco mais de qualidade. Uhum. Só que o que o Face apresentava de vantagem era você ter a rede ali mesmo, né? Então muita gente que nem sabia da peça exatamente entrava. E no YouTube você tem não é uma rede social exatamente, né? Uhum. Mas para transmissão era mais bacana. E pelo fato de você poder ver direto na TV, quem tem Smart TV, né? Quem tem a TVzinha inteligente consegue colocar direto. E arriscamos. Aí a gente, do engajamento que a gente teve no Facebook para o engajamento que a gente teve no YouTube, a gente percebe uma lógica muito parecida com a lógica de teatro, que é primeiro dia, segundo e terceiro dia, a pessoa já pensa assim, não, tem mais 3 apresentações, depois tem mais 2 ainda. E quando chega na última apresentação, bomba de novo. Aí, meu Deus, algumas coisas a gente não perde, hein, gente? Que algumas coisas na transição, permanecem, né? Algumas coisas permanecem. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Sim. Não, termine. Gente, eu quero dizer que eu tô ficando alérgica durante a live. Que loucura. Eu tô me nariz entupindo. Peraí, deixa eu beber água. Água. É água. Água. É água e café. Ok. Então, na verdade, a minha dúvida é daqui para o futuro, né? Você acha que a partir dessa experiência, que na verdade o que acontece, e aí essa é uma experiência minha, quando eu assisti ao vivo vocês fazendo o Criança Ferida, eu me arrepiei muito, obviamente pelo conteúdo, pela forma, eu já tinha visto no teatro, então não era uma grande surpresa para mim, que não tinha surpresa, mas que assim, ali naquele momento eu percebi, eu estou assistindo uma coisa nova aqui, uma coisa que até então não é teatro filmado, é teatro não. Para essa nova mídia. Sim. Mas aí tem uma diferença que é isso que eu quero chegar agora na pergunta, que é a nossa última pergunta, talvez, que era o seguinte, a ideia, o conceito, a estrutura, surge a partir de adaptações de um espetáculo que já existia na cena. A minha dúvida é, daqui para o futuro, você acha que a gente vai começar a criar para esse tipo de mídia? Já está sendo feito, na verdade. Eu vi, eu não vou saber o nome para dar agora, mas Vanessa Mello, né, que foi integrante do Demente também, ela divulgou a participação que ela ia fazer numa peça, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum agora, mas que era uma peça já pensada, já feita a partir disso. Então, acho que era um casal brigando, e aí, assim como a gente está aqui, as janelinhas aparecem, você vai vendo reação de um, reação do outro. Então, já é uma dramaturgia pensada para esse formato. Não dá pra gente... A gente tá num momento em que a gente não sabe da vida, né? Tá sendo o que vai acontecer com a vida, infelizmente. Então, é muito cedo pra gente fazer um diagnóstico que possa afirmar se isso é uma tendência ou não é uma tendência, porque a gente está vivendo esse cenário. Mas o que eu percebo é que se a gente pensar numa definição de teatro que centre na relação artista, né, pessoa que está fazendo, e plateia, isso se mantém. Até se a gente for ali para Sábato Magaldi, que ainda coloca o texto, né, na tríade, existe alguma coisa que está sendo apresentada para alguém. Só que a gente tem uma mediação tecnológica que não é que se tinha, né? Não é o ao vivo, não é o artes do ao vivo que a gente tá, que é outra expressão também bem em voga. E claro que você vai encontrar aí 300 pessoas questionando, isso não é teatro, isso é teatro, que essa é a pergunta que, para mim, é a que menos importa agora, porque o que eu tenho visto são artistas, são pessoas que estão interessadas em continuar existindo. Seja porque precisam pagar suas contas, seja porque precisam fazer aquilo, porque senão não consegue dar conta do que é viver nesse mundo sem experiência artística, né? Eu me lembro que quando o Bolsonaro foi eleito, eu tive uma crise de falta de ar, pensando assim, nunca tinha me ocorrido na minha vida não poder fazer teatro especificamente, né? Não estar me relacionando com alguma coisa da cena, seja como diretora, dramaturga, seja lá o que fosse. E me deu uma crise de falta de ar que eu nunca tinha sentido na minha vida. Claro que eu estou bem longe de... nós todos estamos bem longe dessa situação, porque o teatro tem aí sobrevivido, né, há mais de 2000 anos. Mas essa sensação, para mim, me marcou muito, assim, porque a gente viu o completo desmonte, né, do Ministério da Cultura e de tudo que se referia a esses projetos artísticos. E isso é sufocante demais. Então, ver os artistas dando conta, alguns artistas, né, que se interessaram por migrar para esse suporte, dando conta de tentar manter a experiência viva, para mim é mais importante, para mim, né?
do que ficar pensando se isso é teatro ou não é teatro, porque não vai morrer, gente, vai morrer nunca. Assim que a gente esquecer, tão logo seja possível, já estaremos enfurnados no teatro, espirrando, né? Porque vai estar fechado muito tempo, vai estar com mofo, a gente vai estar lá espirrando, né? Pós-limpeza, mas assistindo as pecinhas. As pessoas estão fazendo vários comentários aqui, pessoas que têm feito essas experiências, e eu acho isso muito interessante. Eu tenho visto experiências muito interessantes também. Outro dia, já me esqueci onde é que foi que eu vi. O Sesc tem feito coisas ótimas, de projetos de diversos artistas. Eu assisti isso de Márcia Abreu com a Renata Sorrah, que foi lindíssimo, emocionante. Márcia Abreu é incrível, Renata Sorrah também, que dupla, né? Foi lindo. Eu vi, isso que eu queria falar, que assim, já é teatro é uma espécie de drive-in. O cara foi para um terreno como se fosse uma quadra de esportes, e os carros estacionaram em círculo e acenderam seus faróis, e o artista fez o seu espetáculo no centro disso. Quer dizer, a gente vai encontrar formas de fazer, né? Sim. Porque a gente sempre encontra, a gente sempre vai fazer... A gente vai encontrar meios. O teatro não tem como morrer. Nelson Rodrigues falou uma coisa interessante. Uma vez perguntaram para ele se o teatro estava morrendo. E aí ele disse: quando surgiu o cinema, quando surgiu o rádio, disseram que o teatro ia morrer. Quando surgiu o cinema, disseram que o teatro ia morrer. O teatro é um cadáver salutérrimo. Quer dizer, o teatro é um cadáver que continua vivo sempre, né? Ele vai continuar vivo sempre. A minha dúvida, na verdade, o que eu tô pensando é assim: de que modo nós, artistas, vamos começar a produzir a partir disso, a partir dessas limitações. A gente fez isso. Eu tô lendo o livro de Fernanda Montenegro, o livro de memórias dela. Sim, tá aqui também, esperando. Eu tô já do meio pro final, e eu tô exatamente na época da ditadura militar. E ela fala de uma experiência que eles foram montar o Volta ao Lar, de Harold Pinter, que é um texto clássico. Harold Pinter é um ganhador do Nobel, é um cara importante e tudo, e a censura cortou vários diálogos, porque tinha muito palavrão, e a censura não queria que o público escutasse palavrão. E ficava inviável para compreensão, porque a peça tem muito palavrão. E assim, de que maneira o Estado interfere em questões muito... E o teatro, na verdade, eu estou lendo isso e estou falando, assim, o teatro consegue se reinventar. O teatro consegue dar uma resposta sempre, né? A minha dúvida é: vamos fazer um exercício agora de futurismo. O que vem por aí? Eu espero que a gente tenha vida, né, para contar essa história, em primeiro lugar. E eu acho que a gente vai passar por alguns processos de adaptação. Já tem alguns textos, inclusive, né, de pessoas aventando isso. A gente vê algumas medidas voltadas para cultos, né? Cultos de evangélicos, igrejas, que aglomeram, né? Que reúnem também uma pequena plateia, às vezes uma imensa plateia, mas eles pensando em distância entre as cadeiras, né? Pessoas de máscara. Eu acho que a gente vai passar por uma transição que talvez passe por aí. Agora, infelizmente ou felizmente, tanto as atividades de teatro, dança, música, eu acho que elas vão... O setor de cultura, eu acho que realmente é um setor que vai demorar para voltar. Talvez seja o último. É o primeiro a fechar e o último a voltar. E não sei, porque... Pensa assim, novela da Globo parou, né? Quando a novela da Globo parou, eu falei... Foi o primeiro sinal que eu falei assim, realmente tem uma coisa louca aí acontecendo, porque louca não. Não se deve falar assim, uma coisa bizarra acontecendo. E pensando assim, novela tem beijo, abraço, toque, né? E são elementos importantes para certas dramaturgias. No teatro, eu acho que a gente passa bem até resolvendo isso esteticamente. Pensando nos atores, né? Pensando no que se pode fazer com os atores. Porque, veja, o teatro é um lugar em que você faz assim com a mão e você pode dizer que abriu uma janela, que está numa varanda. A gente não precisa necessariamente que o beijo seja beijo para ser crível, né? Tem uma série de elementos de linguagem que a gente pode trabalhar para manter uma distância saudável ali entre os atores e entre a plateia, né? Na relação plateia-atores. Agora, é um cenário muito estranho para a gente começar a pensar, porque ao mesmo tempo que a partir da limitação pode surgir coisas incríveis, a sensação, eu fico pensando assim, na sensação de estar atuando e de estar assistindo com essa tensão, essa iminência, né? Porque, para mim, o que afeta bastante é essa iminência de estar vivendo a experiência de diversão,
de crescimento e não conseguir relaxar para assistir, porque eu posso sair dali contaminado. Então, sabe, eu acho que tem uma série de fatores que vão interferir na criação, que estão para muito além do âmbito da criação em si e da expectação, né, vamos dizer assim. Então, é difícil dizer isso. Eu acho que a gente vai se adaptar porque a gente já está fazendo isso há muito tempo. E como o Renatinha disse aí, já mataram cinema, já mataram teatro 300 vezes, né? Então, e a gente continua fazendo, seja para pouca gente, para muita gente. Vamos encontrar formas. Eu não acho que vai acabar, assim, não por isso. Outro dia eu estava fazendo vai ser terrível. Eu estava fazendo na verdade, lembrando um pouco que teve a peste bubônica no século XIV, no finalzinho do século, na verdade, no início do século XV, teve um grande surto de peste bubônica na Europa, e com o final da peste bubônica começou o Renascimento. Quer dizer, o final da peste fez surgir uma nova forma de enxergar o mundo. Da mesma maneira, a gente tem, mais recentemente, há mais de 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola, que foi a grande pandemia de influenza que assolou 1/6 da população mundial morreu, que foi entre 1918 e 1920, e quando termina isso, a gente tem Semana de Arte Moderna, quer dizer, a arte entra em novos códigos, novas formas de existir, né? De se reinventar, né? As formas. Então eu acredito, eu tenho esperança de que esse momento pandêmico mundial, e a gente tem, não é à toa que isso acontece no mundo inteiro, e a gente sabe que nós e, sei lá, Justin Bieber estamos na mesma situação. Tá todo mundo em casa. Madonna tá em casa. Né? Vamos lembrar. É o quê? Não ouvi. Cardi B, Coronavirus! Coronavirus. Você não viu esse meme maravilhoso? Eu vi, maravilhoso. O que eu estou dizendo é que, assim, justamente no momento que a gente está vivendo o ápice da globalização através dessas ferramentas de internet, a internet é essa globalização total em tempo real, a gente consegue ver tudo, e pessoas sobrevivendo isso, vai surgir disso novas formas de arte, novas formas de teatro, novas formas de música. Eu acredito nisso. Da mesma maneira que lá também, no final da Idade Média, surgiu a Contra-Reforma e surgiu a Inquisição, e da mesma forma que na Europa, com o final da gripe espanhola, surgiu o avanço do fascismo, do nazismo. Quer dizer, tudo isso você tem um grande avanço das artes e da cultura, mas ao mesmo tempo você tem um grande avanço de movimentos muito, muito terríveis. Vamos ver como é que a gente vai conseguir equilibrar e sobreviver a isso. Então, estamos caminhando para o final, são 19h49. Naja Vlad disse que quer que eu toque violão. Gente, vocês vão me fazer realmente tocar isso? Gente, o Celso está migrando. Na verdade, ele está deixando a carreira dele de ator e diretor e ele vai virar músico. A gente está acompanhando essa transição e ele vai fazer agora uma declaração de amor para mim. Léo, te cuida. Ele me paquerou mais cedo e a gente vai tornar isso público agora. Ai, peraí, eu vou mostrar meu cachorro. Transmúsico. Vem cá, neném. Vem cá. Ai. Vai ter violão. Vamos ver o cachorro de Paula. Vai ter Miguelinho. Oxe, que coisa linda. Não tem Esse é o meu mais novo. Peraí, na boca não. Vamos parecer que a gente é... Opa. Zoofilia. É especial pra Renatinha. Especial pra Renatinha. Oi, Nininho. Fala aqui com o pessoal. Miguelinho de Vovó Valesca. Vai, Celso. Eu vou cantar para Paula Alice. Léo, desculpa. Léo, marido de Celso. Não rouba meu sapato. I've got chills. They're multiplying. And I'm losing control. 'Cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause you need a man. But my heart is set on you. You better shape up. You better understand.
To my heart I must be true. You are the one that I want. Ooh, ooh, ooh. The one that I want. Ooh, ooh, ooh. The one that I need. Ai, gente, aceito, tá? Aceito esse pedido de casamento. Léo, assim, desculpa, foi ao vivo para 50 pessoas. Léo está lavando louça na cozinha e não está assistindo nossa live, vocês acreditam? Ele vai assistir depois. Que absurdo. Então, estamos encerrando nossa live Love com a atriz, diretora, escritora, dramaturga, amor da vida, musa inspiradora, atriz da persistência das últimas coisas e minha musa... Eu fazia, ele inclusive, personagem ele tá título. gritando lá da cozinha. Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, estamos... Eu fazia, inclusive, a personagem título, a persistência. A Paula era a persistência, continua persistente. E aí? A Nádia tá aqui dizendo que ainda tem tempo, viu? Deixa eu fazer meus agradecimentos também, então. Ok. Então, quero agradecer. Além de tudo isso que Celso falou, né? Eu sou professora, ele também. Nós somos professores do Secult, gente. Por isso que a gente está aqui também. Eu quero agradecer. Eu quero primeiro ao Universo, né? Que proporcionou esse encontro. Com Celso, né? Celso foi um dos meus primeiros professores e a gente tem a felicidade de continuar se encontrando, né? Seja fazendo peças, seja dando aula, a convivência lá na universidade. Então, isso é um grande privilégio para mim. Uma super alegria mesmo, assim, tamo junto. Somos, inclusive, coordenador e vice-coordenadora do curso de artes do espetáculo, que é um curso voltado, um curso do Secult, né, voltado para cenografia, iluminação, figurino. Então, vi vários alunos do TAI aí, inclusive, e do Bicult também, eu acho. E o que Léo tá falando, Celso, que eu tô ouvindo daqui? Encontros na Argentina. Encontros na Argentina. A gente se encontrou na Argentina, fui participar de um evento acadêmico, o Celso estava de férias, eu acho, sei lá, não lembro. Estava de férias. Né? Comemos uma coisinha, foi legal. E é isso, agradecer o encontro. Tango, maravilhoso. Maravilhoso. E a experiência, né, participar da live daqui do Secult, que é um projeto massa, assim, a gente tem tentado sobreviver na pandemia, não somente os artistas, mas também a universidade pública, né, apesar de toda a crise. Bolsonaro, ele conseguiu mirar e acertar nas 3 áreas que eu escolhi para mim, arte, cultura e educação, assim, socorro. E eu sou viado ainda. Pois é. Observa. Eu sou professor, artista e viado. Bom, vamos lá. Você devia ter vindo com sua camisa temática. Mas, enfim, é só dizer que a possibilidade da existência mesmo dessas lives tem sido muito interessante para a gente não deixar justamente a chama se apagar, né? É mais uma dessas experiências que tenta manter isso funcionando, tanto na relação entre professores, alunos, técnicos, tem um engajamento coletivo para que isso aconteça. Isso é muito louvável, então quero deixar isso registrado aqui. E é isso, eu tenho que salvar no GTV. Eu tô lembrada. Eu tenho só uma coisa para falar que é com relação a Paula, sermos professores, o fato de sermos professores e colegas, eu dou esse exemplo sempre que para mim é muito real. Assim, eu sou professor para ter colegas feito Paula. Paula foi minha aluna quando era adolescente e assim, o que eu sempre penso, eu fiz meu trabalho muito bem feito, porque se hoje nós somos colegas e se hoje nós trabalhamos juntos e trabalhamos nessa relação tão colaborativa e é porque eu fiz meu trabalho bem feito como professor. Eu acho que o trabalho do professor é esse, é formar futuros colegas, seja da mesma área, seja de áreas diferentes. Então eu tenho muito orgulho de tudo que Paula fez e faz e eu sempre presto muita atenção no que ela fala porque eu percebo ali novos caminhos que podem surgir e afinar o meu olhar para um futuro. Eu acho que Paula é o futuro. Eita! Gente, me segue no Insta, então, para acompanhar. Vamos finalizar antes que a gente caia. Ou, não sei, tem que gravar. É melhor, porque agora eu tô ficando tensa, que eu não quero perder esse negócio de salvar no GTV. Agradecer a participação das pessoas, né, que ficaram aqui com a gente, ouvindo a gente falar coisas. Temos aqui Jorginho tá aí, ó, meu dono. Tá aqui. Jorge Alencar também foi meu aluno. Tem várias pessoas que foram alunos e que hoje são colegas. Isso é tão precioso. É bonito. É tão rico. É tão bonito da gente estar trabalhando junto, que é uma forma também de sobrevivência dos velhos. Os velhos vão ficando velhos e aí os que foram mais novos vão aí entra pro elenco de Cocum, que é um filme ótimo, Celso. Viva Cocum!
Ok, vamos finalizar. Eu tô ficando tenso também com o negócio pra gente não cortar. A gente pode fazer uma contagem regressiva, porque tem tempo. Eu acho que tem tempo. Aqui não avisa não o tempo que tem. Tô vendo várias pessoas especiais e eu acho a guiar melhor todo mundo. Vi Uhum. alunos. Agora a gente tá só enchendo linguiça, é isso. Estamos enchendo linguiça. Vamos fazer uma coreografia. Que é uma expressão também muito usada em teatro, para quem não sabe, encher linguiça, ficar enrolando. A gente pode fazer aquela foto clássica, Celso, que eu fico assim e você aparece só a boca, aí fica meu olho e sua boca. Bora. Alguém dá print aí, gente? Deram? É a sua possibilidade de ficar meio drag. Tá bizarro. Tá Assim certamente. a gente vai finalizar mesmo agora, porque... Depois disso, eu acho bom finalizar. Então, foi muito. Mas eu quero que acabe logo isso, porque eu tô morrendo de saudade. Eu quero voltar a dar aula, ir pro palco, sentir cheiro de mofo no teatro, porque isso faz mal pro meu nariz, mas bem pro meu coração. Vamos em frente, a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Vai passar. A gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa pra fazer que nada. Eu sou imperativa. Não vou passar por isso, não. Alguém disse que era pra eu levantar. Eu tenho que levantar? Eu levantei. Eu não vou levantar porque não. eu só me arrumei daqui pra cima. Daqui pra baixo não tá combinando. É melhor não. Gente, eu que apareci pelado ontem no GNT. Que isso, Celso? Zazá tá aí também. Daddy. Osório tá aqui. Uma importante revelação antes de acabar. Não era café, era licor. Eu tô Em homenagem a dizendo São isso. João. Café. Água. Água, café. Esse é o nome da minha próxima peça. Por favor. Por favor, Não, é o nome da minha próxima peça. Não era café, era licor. Aguarda. Vamos finalizar. Eu vou finalizar que eu tô nervosa. Beijo, gente. Bye, que bye, Beijo. bye, bye. Amor total. Amor total. Encerrar. Eu encerro, né, gente? Levantar o rosto pro print. Não, já foi. Vai, Celso. Já fez? Não sei. Tô nervosa. Eu vou encerrar. Tchau, gente. Tirar Celso. Não, vou encerrar direto, né? Encerra direto. Mas se a gente cair, tá tudo bem. Dá pra salvar também, não é não? Eu vou encerrar. Tchau. Tem certeza de que desejo encerrar? Tenho.